Só da Madre Igreja Capaz do Senhor. Convido os irmãos que entrem, que sentem, para a gente começar o culto. Em silêncio. Amém? Vou estar orando para a gente dar início ao culto. Peço que os irmãos fechem seus olhos, abaixem sua cabeça e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente quero te agradecer pelo dia de hoje, te pedir perdão pelas minhas faltas, pensamentos, palavras, estou com não te agrade, Pai. Pai, quero te entregar a vida de cada um que aqui está, Pai, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, Pai, que o Senhor possa se fazer presente neste lugar, Pai. Que essa noite seja uma noite de diferente, Pai, que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Que cada coisa que for feita nesse altar, que seja para sua honra e sua glória, Pai, nada que seja para nós, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos que abram em Salmos 37. Versículo 3. Tá, já foi. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se de verdade. Agradeça-se ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, mas Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele, não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Que nós venhamos estar sempre fazendo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele tem colocado nos nossos corações, que nós venhamos fazer com verdade, com amor, porque é a obra dEle, que nada venha a ser feito por nós, que nós não venhamos nos incomodar com aqueles que conquistam as coisas que nós queremos, porque se Deus não permitiu que a gente estivesse ainda, porque nós não fomos capazes de ganhar aquilo, e que nós venhamos descansar nele e esperar. Convido o Ministério de Louvor para que esteja aqui. Graça e paz. Amém. Convido a Maria Igreja por de pé, aqueles que puderem. Louvamos a Deus pela sua presença aqui e por vocês também que estão nos assistindo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar o mais profundo do seu coração essa noite. Amém. E saber que, ao clamar o nome de Jesus, falar o nome de Jesus, tudo é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Amém. Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Preparado pra mim.
uma esperança viva. Tua presença, Senhor, aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Inunda-nos, ó Pai, inunda-nos nessa noite com teu Espírito Santo, ó Deus. Aleluias. Queremos ser cheios de ti, Pai. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença, Senhor Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, só tua presença, Pai. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Fale isso pra ele nessa noite, querido. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e
somos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Fale isso para ele, querido. Vem inundar, encher este lugar. Aleluia.
servo de todos os irmãos. Amém, glória a Deus. Pode sentar. Amém. Agora eu gostaria de estar conhecendo os visitantes. Todo mundo aqui é de casa. Desse lado de cá tem um menino, né? Qual é o seu nome? Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. Eu acho que só, né? Só. Como é que a igreja diz ao nosso visitante? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nosso sempre não demora. Se quiser, pode ficar. Pois aqui é seu lugar. Uhul! Agora eu queria saber se alguém fez aniversário essa semana. Eu não lembro não, gente. Se alguém tiver feito. A irmã Isabel. Não, a tia Rita. A Isabel também. Eu não lembrei, gente, desculpa. Quem? O pastor não fez aniversário agora, não. Fez quando? De ministério. Não sabia. Enfim, vem aqui, tia Rita, pra gente orar. A tia Isabel tá... tá bom. A pastora também vem para poder orar pelo Senhor. Eu vou convidar, já que o culto é dirigido por um jovem, vou convidar um jovem para orar, né? Vou chamar a Andressa para orar pela Rita e pelo pastor e pela irmã Isabel. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais esse dia. Senhor, muito obrigado por tudo. Pai, muito obrigada pelos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Muito obrigada pela vida da irmã Rita, Senhor, que completou mais um ano de vida. Muito obrigada pela vida da irmã Isabel, que também completou mais um ano de vida, Senhor. E muito obrigada pela vida do pastor, que fez mais um ano de consagração ao ministério dele, Pai. Muito obrigada por tudo. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu quero convidar a tia Sheila para estar solando e para os irmãos tirarem os dízimos e as ofertas também. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz. A palavra do Senhor no Salmo 150, verso 6. Eu não sei se é correto falar verso para Salmo, mas diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E se você está aqui hoje, você está com fôlego, você está respirando, então louvemos ao Senhor. Eu vou pedir aos meninos para colocarem a letra aqui. É um louvor que eu já cantei aqui, é um louvor conhecido. Canta comigo esse louvor que diz que todo ser que vive, louve o nome do Senhor, porque é sempre a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração. Amém? Então vamos cantar junto esse louvor de adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passam,
A igreja declara. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome, Jesus. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, o teu santo nome, teu santo nome, Jesus. Amém. Agora eu quero convidar o pastor para estar aqui. Vou convidar outro jovem para estar orando, ou adolescente. Eu vou chamar a Sofia para estar orando pela vida do pastor. Agradecendo também pela dízimos e ofertas. Oremos, Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te entregar a vida do nosso pastor na palavra de hoje, Pai, que a palavra dele não seja uma palavra como as outras, Pai, e que seja uma palavra que venha transformar vidas e corações, e que a gente venha sair de forma diferente da forma que a gente entrou. Quero também te agradecer pelos irmãos que puderam ofertar na tua casa hoje, e é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Que maravilha. Pode aplaudir o Senhor. Como diz a Fernanda Brum, se é para aplaudir, aplaude direito. Isso aí, sem problema nenhum, né? Queridos, que bênção, graça e a paz, boa noite a todos. Todos estão bem? Hã? Ih, eu acho que você almoçou e jantou hoje, né? Quem jantou aqui, levanta a mão. Então, vocês que não jantaram, vocês estão convidados a comer cantina hoje. Oh, sei que você não vai fazer comida quando chegar em casa. Eu sou muito grato a Deus, né, por esse momento tão bom de a gente estar na casa do Senhor. E eu tenho certeza que Deus separou essa noite para a gente adorá-lo. Adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que Ele está procurando nessa noite. Independente de como você chegou aqui, independente do teu dia, né, independente daquilo que você realizou, eu sei que nessa noite é hora de Deus também falar contigo. Então eu queria te pedir com muito carinho que você deixasse de conversar, que você deixasse de trocar qualquer ideia, mas que você se ligasse no trono da graça de Deus, com a seguinte oportunidade: Senhor, fala comigo, né? Você vê esse lugar para Deus falar contigo, você vê esse lugar para você exaltar esse nome poderoso, e eu tenho certeza que Ele está querendo fazer isso nessa noite. Então, gostaria de te convidar a abrir tua Bíblia, João capítulo 10, verso de 1 a 18, e eu queria nessa noite falar sobre Jesus. Jesus é. Se eu te perguntar nessa noite, o que você vai falar para mim? Jesus é? Amor. Jesus é? Jesus é? Jesus é? Isso. Todos esses são nomes dados por Deus, ou melhor, pela palavra de Deus, né? Pela palavra de Deus a Jesus. Jesus é a salvação, Jesus é a verdade, o caminho e a vida, né? Mas eu queria nesse texto dessa noite falar sobre o Jesus que João apresenta em João capítulo 10. São 18 versículos, eu vou te dar essa colher de chá hoje de ficar sentado. Você não fique chateado comigo não, tá bom? Fique sentado, mas ligado no trono da graça do Senhor. Então diz assim a palavra, João capítulo 10, verso de 1 a 18.
em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Versículo 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, a porta, aí, né? Que ele falava, Jesus, a porta, aí. Versículo 7. Então Jesus, acho que faltou alguma coisa aqui nesse texto, né? Não sei, faltou alguma coisa aqui, que eu copiei e colei, preparando a mensagem. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, esse será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Versículo 13. O mercenário foge porque o mercenário é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém? Fecha teus olhos. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Aplica, ó Deus, aos nossos corações, que nessa noite o Senhor ministre poderosamente na nossa vida a tua palavra, e que saiamos daqui diferente de como entramos, e que o Senhor venha alcançar vidas para a tua honra e tua glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Esse texto é uma continuidade do texto do capítulo 9, mas ele tem um contexto muito especial. Jesus está falando de uma região da Judéia, uma região montanhosa, onde você não tinha condições alguma de plantar para colher. Então essa região era usada para que os pastores, né, apacentassem as ovelhas. E uma coisa muito interessante, Jesus nos chama de ovelha, e cada ovelha necessita de um pastor. A verdade é, sem Jesus nós estamos desgarrados de Deus. Sem Jesus nós andamos pelo mundo como ovelha que não tem pastor. Mas é interessante porque eu estava vendo um vídeo e um desenhista, ele colocou no chão, eu achei muito interessante, ele colocou no chão uma gravura que ele desenhou, mostrando uma direção diferente. E quando as ovelhas caminharam naquele sentido, era só um desenho. A rua continuava lá, o asfalto continuava lá, mas quando as ovelhas olharam, elas se dispersaram.
elas foram para o lado esquerdo. E aí, olhando para a característica de uma ovelha também, a ovelha ela é frágil, mas ela também tem pouca visão. Não sei se você sabe disso. A ovelha ela tem pouca visão, então por isso ela precisa de um pastor conduzindo ela. Ela precisa de alguém na frente dela. Ela precisa de alguém para conduzi-la. E quando nós falamos disso, e eu queria falar com você nessa noite, é que há um verdadeiro pastor para nós. Há um verdadeiro pastor para a nossa vida. E Jesus se apresenta como esse verdadeiro pastor, que pode conduzir a tua vida, que pode fazer parte da tua história, e que pode mudar o rumo da tua vida. E aí eu queria pensar com você nesse primeiro ponto. Jesus, ele é o verdadeiro pastor. No versículo 1, Jesus diz o seguinte: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O que é que Jesus está falando? Como eu disse para você, ele nos chama de ovelha, nós somos ovelhas do seu pasto, mas naquele contexto tinha dois tipos de currais: o curral de inverno e o curral que era do próprio pastor. Por exemplo, eu quero te explicar melhor para você entender. Quando nós estamos falando desse contexto, estamos falando de um contexto em que havia um pastor que cuidava das ovelhas, mas chegava no inverno, por exemplo, ele não tinha condições de ficar junto com as ovelhas. Então ele levava para um outro curral, para esse curral maior, aonde todas as ovelhas eram reunidas. Interessante, ele entregava as ovelhas, deixava as ovelhas ali reunidas, e cada pastor apresentava, e o porteiro fechava a porta. O porteiro fechava o portão, e aquelas ovelhas ficavam guardadas. Só que quando o pastor chegava e falava, chamando as ovelhas pelo nome, as ovelhas sabiam quem ele era. As ovelhas conheciam a sua voz. As ovelhas sabiam que era o seu pastor que estava chamando. E interessante que quando Jesus fala nesse texto, ele fala o seguinte, que o pastor, o verdadeiro pastor das ovelhas, ele entra pela porta. O porteiro abre, porque sabe que ele é o dono das ovelhas que estão lá dentro. E a Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do Senhor Jesus Cristo, mas ele também diz de um pastor que não é verdadeiro, que sobe pela cerca, pelo muro dos currais e não entra pela porta. Há uma coisa muito clara nesse texto. Jesus está falando daquele que quer disputar você. Sabe, nós somos ovelhas do Senhor, mas tem sempre alguém querendo disputar a nossa vida com esse pastor verdadeiro. Tem sempre alguém querendo entrar pelo atalho. Tem sempre alguém querendo ser o ladrão. Tem sempre alguém querendo não ser o pastor verdadeiro. E Jesus fala assim, olha, eu sou o pastor verdadeiro, porque eu chego na porta, o porteiro sabe que sou eu que estou ali, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas tem um pastor aí que não é verdadeiro, que ele está querendo governar, que ele está querendo levar você, que ele está querendo tirar você do meu aprisco. Mas aí a Bíblia diz que as ovelhas não ouvem a voz dele. E aí eu quero pensar com você nessa noite, quem é esse pastor que não é verdadeiro? Porque nós estamos nesse mundo, nós somos ovelhas, nós precisamos de pastor, nós precisamos de alguém conduzindo a nossa vida, nós precisamos nos relacionar com Deus, nós precisamos nos relacionar com o pastor,
Nós precisamos nos relacionar com alguém que conduza a nossa vida. E quando nós falamos disso, a única coisa que eu penso é que o diabo, ele quer muitas vezes ser esse que não entra pela porta, que não é reconhecido como verdadeiro pastor, que não é reconhecido como aquele que cuida das ovelhas verdadeiramente, mas ele quer pegar os atalhos, ele quer levar a mim e a você. Nunca foi tão atual Jesus contando esse texto à sua igreja, Jesus contando aos fariseus esse texto, porque é o que mais nós estamos vendo hoje. O diabo brama como leão, buscando quem pode tragar, para tirar do aprisco, para levar para longe. E ele não é o verdadeiro. O verdadeiro que cuida das ovelhas, o que cuida de mim, de você, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o pastor verdadeiro da nossa vida, é Ele quem cuida de nós. Sabe por quê? A Bíblia diz aí no versículo 3, para o porteiro, abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Uma coisa muito interessante, Deus nos conhece por causa do nome que nós temos. Ele sabe quem sou eu, Ele sabe quem é você, Ele sabe das minhas batalhas, Ele sabe das minhas lutas, Ele sabe das minhas guerras, Ele sabe, Ele não se confunde, irmão. Tem uma coisa muito clara, Ele sabe que eu sou Paulo Ricardo, Ele sabe que eu sou o pastor, Ele me conhece por completo, e a palavra do Senhor diz que Ele me conhece pelo nome, e não há outro Deus que possa fazer isso, te conhecer pelo nome, a não ser esse Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que depois de levá-la para fora, todas as ovelhas, a palavra do Senhor diz que Ele vai na frente. O verdadeiro pastor não foge, o verdadeiro pastor está na frente. Sabe por quê? Porque o ladrão, o diabo, ele é salteador. E tem uma coisa muito interessante, a Bíblia depois vai mostrar mais uma característica dele: ele vem matar, roubar e destruir, mas ele não luta as suas batalhas, ele não guerreia as suas guerras. Ele faz de você um cavalo dele, ele faz de você aquele que ele coloca as mãos, aquele que ele usa. Quando ele pega, te faz um bagaço de laranja, ele te abandona. E ele não vai fazer nenhum bem para você. A palavra do Senhor mostra que o pastor, o verdadeiro pastor, vai à frente das ovelhas. Ou seja, ele conduz. Isso aqui dá para a gente entender muito claro. Porque se tiver que lutar com o leão, o verdadeiro pastor luta. Se tiver que lutar com o urso, o verdadeiro pastor luta. Se tiver que lutar com o diabo pela tua vida, o verdadeiro pastor luta. Jesus é o verdadeiro pastor. Jesus é que quer conduzir. E a palavra do Senhor diz que elas o seguem. As ovelhas do Senhor seguem o Senhor. Segue Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro pastor. Ele é o pastor da minha vida, Ele é o pastor da tua vida. Eu queria pensar com você ainda, versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Versículo 5, Jesus tem uma voz audível para nós. Você já parou para pensar nisso? Jesus tem uma voz que fala conosco, e as ovelhas dele ouvem a sua voz. Quando nós falamos disso, Jesus ministra para nós e fala conosco a todo momento. Simples. Você pode estar pensando comigo nesse momento: como é que Jesus fala comigo, pastor? Quando você, por exemplo, está lendo a palavra do Senhor, Ele está falando para você o que é certo, o que é errado. Quando você, por exemplo, está lendo a palavra do Senhor, Ele está falando para você assim: olha, não perca a esperança, tenha fé, as coisas vão mudar. Quando você, por exemplo, está lendo a palavra do Senhor, Ele fala assim: no mundo você vai ter aflições. Ele não mentiu para a gente, Ele falou com a gente, Ele fala com a gente. Quando você, por exemplo, está dizendo, e Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer o mundo. Ele fala conosco, e nós precisamos ouvir a voz dEle. Nós precisamos ser conduzidos por essa voz. E quando falamos dessa voz, falamos da sua palavra, falamos daquilo que é falado dEle.
falamos daquilo que é bom para nós. Ele tem conduzido a sua igreja, Ele tem conduzido a mim e a você. Precisamos ouvir a voz de Deus. Ele é o verdadeiro pastor. Jesus é o verdadeiro pastor das ovelhas. Próximo ponto. Jesus, Ele é a porta das ovelhas. Quando nós falamos de porta, nós sabemos muito claro que é o outro tipo de aprisco. Nesse aprisco, a palavra do Senhor ensina que o pastor é quem abre a porta e guarda as ovelhas. É o pastor que coloca as ovelhas naquele aprisco. Então ele é a porta. Só tem uma coisa muito clara: ou você entra pela porta, ou você não consegue entrar no aprisco desse pastor. E quando ele diz em João capítulo 10, verso 7, ele diz assim: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. É por onde nós podemos e devemos entrar. Não tem atalho, não tem ir pelos fundos, não tem uma brecha nos muros, não tem uma brecha para entrar no aprisco. A palavra do Senhor diz que Ele é a porta das ovelhas. A porta das ovelhas quer dizer que você, para entrar no aprisco do Senhor, precisa entrar por Ele. É por isso que Ele diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode procurar em tudo quanto é lugar. Você pode procurar em todas as formas. Você pode procurar em todas as religiões, mas tem uma coisa muito clara: só há uma porta. Agora também tem uma coisa muito interessante, porque o inimigo, ele não faz nada, ele sempre copia. E a Bíblia diz também de uma outra porta, uma porta larga, uma porta onde você escolhe um caminho longe de Deus, uma porta onde você escolhe andar longe do Senhor. Essa porta, por exemplo, é quando você não escolhe entrar pela porta do pastor das ovelhas. É quando você não escolhe entrar pela porta de Cristo. Você está escolhendo uma porta mais larga, uma porta mais aberta, mas que essa porta não te leva onde Jesus te leva. Essa porta te leva para uma perdição eterna. A palavra do Senhor mostra que Jesus, Ele é a porta das ovelhas. E essa porta que Ele abre para nós é a porta da salvação. É a porta da sua presença real, é a porta de uma vida longe do pecado, mas uma vida consagrada na presença de Deus. Ele é a porta, precisamos entrar pela porta. Você, quando entrou aqui, você precisou passar por uma porta, mas tem uma porta que você não pode deixar de entrar. Essa porta chamada Jesus, essa porta das ovelhas. E olha o que diz, interessante, o próprio texto vai dizer, ele diz assim: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas a ovelha não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A primeira coisa que nós precisamos entender: quem entra pela porta é salvo. Jesus é a salvação. Jesus traz a salvação para nós. Ele que pagou o preço para nos salvar. A Bíblia me mostra que aquele que entrar por mim, aquele que entrar por Cristo, será salvo. Mas interessante, a palavra do Senhor diz que aquele que entrar por Cristo será salvo, entrará, ou seja, estará salvo. Será salvo e estará salvo, guardado a um lugar seguro.
Quando nós entramos pela porta chamada Senhor Jesus Cristo, nós temos um lugar seguro, aonde nós somos guardados por sua presença, aonde nós somos guardados por Ele. Há um lugar para nós entrarmos, e a palavra do Senhor diz que nós entraremos e ficaremos guardados pela sua presença. Quando nós entramos pela porta, eu quero só dizer uma coisa para você. Tem alguma coisa que te acompanha todo dia? Você pode falar assim: pastor, isso aqui me acompanha todo dia, isso aqui está comigo todo dia. Você pode escolher alguém, mas eu vou dizer para você, essa pessoa, ela não está com você em todos os momentos, mas Jesus está com você em todos os momentos. E tem uma coisa muito interessante, te guardando, cuidando da tua vida, fazendo parte da tua história, ministrando teu coração, falando contigo. Ele é a porta das ovelhas, e quando nós entramos, nós encontramos isso. Nós encontramos refúgio, encontramos um lugar bom para estar. E tem uma coisa muito interessante mais ainda. Você acha paz, você acha alegria, mesmo em meus problemas, mesmo em minhas dificuldades. Você encontra uma paz, por exemplo, que a Bíblia diz que excede todo entendimento. O pessoal não entende. A pessoa não entende, por exemplo, quando nós falamos que somos ovelhas do Senhor e encontramos em Cristo o conforto, o Espírito Santo, para ministrar na nossa vida e nos guardar. As coisas às vezes estão difíceis, mas olha, eu encontro paz. Como é que se encontra paz nesse tempo? Entrando pela porta. Como é que se encontra paz? Entrando por Jesus. A palavra do Senhor diz ainda, nesse versículo 9 do capítulo 7, vocês estão perdidinhos, porque eu não estou botando mais o texto aqui, né? Acompanha na Bíblia de vocês aí, mas estou dizendo que está na Bíblia. Vocês estavam tudo acostumados que eu botava aqui, né? Agora vocês acompanham aí, isso aí. Quer ler? Lê na Bíblia de vocês, tá bom? Amém ou não amém? Amém. Seus caras de pau. Era fácil, né, botar aqui, agora eu tirei, vou botar aqui. Olha o que diz no versículo 9. A palavra do Senhor diz que Ele traz para nós também provisão. É muito interessante. Ele diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Quer dizer o quê? Provisão. Ele é o provedor da nossa vida. Ele é o Deus provedor, irmãos. Ele é aquele que cuida de nós, meio dificuldades. Ele é aquele que cuida da nossa vida, guarda a nossa vida. A palavra do Senhor diz isso. Ainda vou voltar um pouquinho nesse mesmo versículo. A palavra do Senhor diz que entrará e sairá. Isso é liberdade. Nós somos livres. Nós somos livres. O que o ladrão salteador faz? O que o falso pastor faz? Ele prende. O que o inimigo faz com a nossa vida? Aprisiona. O que Jesus vem e faz? Liberta. Tira as amarras. Nos deixa livre, irmãos. Nós somos livres. Olha o que ele diz assim: olha, entrará e sairá, liberdade. Nós não estamos presos. Nós estamos aqui por causa do amor que temos por Ele, por causa do amor que temos pelo que Ele fez por nós. E nós somos livres para pegar e nunca mais voltar. Mas somos livres também para estar na presença dEle, porque Ele nos fez livre. Ele diz: você entrará e sairá, você é livre, porque eu paguei um preço, e você agora é livre de todo o poder do mal, você é livre de toda coisa que te aprisiona. Nós somos livres. O pastor das ovelhas, a porta das ovelhas, nos fez livres. Glórias sejam dadas ao Senhor. No versículo 10, ele diz assim: tem uma coisa, você sabe quem é o ladrão? Tem um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Eu nunca vi um ladrão que não mata, que não rouba e que não destrói uma vida. Quando ele, por exemplo, está falando disso, ele quer dizer que há um ladrão, há aquele que vem usurpar. Ele vem em nosso encontro, mas ele veio tão somente para matar, roubar e destruir.
que é isso? É você chegar no estágio de que você está lançado ao ponto de você não enxergar nada de bom em você. Eu não sei se você já teve a tristeza de ser roubado. Você vê quanto você é impotente. E se você pensa, você olha assim, cara, não consigo fazer nada. Dá um sentimento de quê? Tristeza. E quando nós falamos de matar, roubar e destruir, é que vai te matando, vai te destruindo, sabe? Vai te deixando triste. Vai deixando uma vida assim, sem graça, cinzenta. O ladrão, ele veio para fazer isso. Não é te jogar na sepultura, não. Ele quer acabar com a tua vida nesse sentido. Te deixar sem esperança. Quando você olha, por exemplo, o cara me roubou, me levou meu celular, que eu ainda estou pagando a prestação, as duras prestações de R$250 por mês, que eu comprei no cartão do meu primo, que eu tenho que pagar, e daqui a pouco o cara vai embora, eu não vejo nada, e o sentimento vem daquela coisa assim, bem ruim, você fala e, cara, não consigo sair daqui. É isso que é matar, roubar e destruir. Te fazer um zero à esquerda. Te fazer ficar a serviço do inimigo, te fazer ficar debaixo da ordem do inimigo. O matar e roubar e destruir é te tornar infrutífero, é te colocar dentro de uma depressão que você não quer sair, é te aprisionar. Matar, roubar e destruir é te aprisionar num estágio em que você pensa logo que é o fim de tudo, porque você não vê as coisas acontecendo, e quando acontece tudo ruim. O inimigo vem matar, roubar e destruir, irmão. E não pense em você que você vai fugir se não for por Cristo. Só Cristo para te dar liberdade do inimigo. Só Cristo para te proteger do inimigo. Ele veio matar, roubar e destruir. Em nome de Jesus nós vencemos o inimigo, nós vencemos as batalhas. E por isso que nós estamos de pé. Estamos de pé, por causa que nós temos um pastor chamado Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que Jesus falou o seguinte: Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que quer dizer isso? Que você não vai ser rico, não. Que isso? Pastor, o senhor está falando que vida em abundância não é riqueza? Riqueza está muito abaixo daquilo que Deus pode fazer por nós. Sabe o que é isso? Abundância quer dizer você ter satisfação, você ter o suficiente, você sentir prazer. Eu não sei. Você sabe o que é? Se você voltar um pouquinho atrás, como era triste comer um pão com manteiga, e você não sentia um cheiro, nem sentia o gosto daquele pão. Sabe o que era isso? Você lembra disso? Quem pegou Covid? Parecia que você estava comendo graxa. Eu nunca senti gosto de graxa, mas você não sentiu o gosto da manteiga, você não sentiu o gosto do pão. Mas quando você fala disso, quando Jesus, por exemplo, te dá uma coisa tão simples, e você tem satisfação, você tem alegria, você tem presença do Espírito Santo, isso é vida em abundância. Se a vida em abundância é você celebrar com as pequenas coisas, não é riqueza. A riqueza está muito abaixo daquilo que Deus pode proporcionar para nós. A riqueza está muito abaixo daquilo que Deus proporciona para nós, irmãos. Quando Ele fala viver uma vida em abundância, é uma vida alegre na presença dEle, uma vida de satisfação na presença dEle, de alegria. É por isso que eu tenho que chegar nesse lugar aqui, é por isso que eu tenho que chegar nessa igreja aqui, celebrando, porque Ele fez tudo por mim, Ele me deu vida e vida em abundância. Eu não posso viver uma vida mesquinha, medíocre, eu não posso, porque Ele já me deu vida e vida em abundância. Ele já falou para mim assim: cara, você é um vencedor, você tem um lugar guardado no céu, você tem um pastor, você tem o melhor pastor, cara, eu sou o teu pastor. Então assim, por que ficar triste? Por que ficar desse jeito? Por que se jogar dentro de um quarto? Por quê? Por que viver uma vida longe de Deus, se Ele te deu vida e vida em abundância? Quando nós falamos de vida e vida em abundância,
Nós procuramos pensar muito aqui também, mas nós precisamos olhar para o que tem lá. Pensa numa coisa muito forte para você nesse momento. Melhor dia da tua vida, né? Melhor dia da minha vida foi quando eu casei com Sheila. Segundo melhor, quando nasceu Andressa e Débora. Multiplica por 1 milhão. Multiplicou? Não há de se comparar ao que Deus tem preparado para nós nos céus. Isso é vida e mudança, vida eterna. Sabe o que é isso? Vida alegre, vida feliz, a vida inteira, sabe? Independente das coisas que a gente vai passar aqui. Isso vai ser nada diante daquilo que Ele tem preparado para nós. Isso é vida e mudança. O inimigo vem matar, roubar e destruir, vem te trazer morte, mas ele vem trazer vida e vida em abundância, e tem algo nos esperando lá, que é muito melhor do que o que está aqui. Glorificado seja Deus. Então você não pode viver uma vida de tristeza. Você tem um pastor que é a porta das ovelhas. Eu queria continuar, vamos lá, ainda tem mais tempo ainda. Versículo 11. Jesus, Ele é o bom pastor. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, Ele é o bom pastor por quê? Porque Ele deu a vida por nós. Presta atenção uma coisa, a Bíblia diz, mostra aqui uma pessoa, mercenário, e mercenário, você quando fala de mercenário, a primeira coisa que vem na tua mente é aquele cara que usurpa de alguém, não é isso? Aquele que só quer lucrar, aquele que só quer ter lucro financeiro, e é a figura do mercenário. O mercenário era aquele que era chamado para cuidar das ovelhas. Então tinha pastores, por exemplo, que não tinham condições de cuidar de todas as ovelhas em todo o tempo. Então o que ele fazia? Ele chamava uma pessoa para pastorear as ovelhas. E quando ele pastoreia as ovelhas, tem uma coisa que fica muito clara. Primeira coisa, as ovelhas não são dele. Ele não está nem aí para as ovelhas. Ele é mercenário. Ele não está nem aí para cuidar das ovelhas. Segunda coisa que acontece, ele só está preocupado com o salário dele, com o que ele vai ganhar. Você já parou para pensar que Jesus Cristo se preocupa conosco como suas ovelhas, mas nunca nos cobrou nada em troca? Sempre nos deu de graça, sempre nos abençoou. O mercenário era aquele que não estava preocupado, ele estava preocupado ali em ter o seu salário no final do mês. Então o lobo vinha contra as ovelhas, ele fingia que não estava vendo, e as ovelhas eram tragadas pelo lobo, as ovelhas eram tragadas pelas hienas daquele tempo, e ele não está nem aí, porque ele chegava lá para o pastor das ovelhas, para o dono das ovelhas, e falava assim: olha, o lobo veio aqui, matou, as hienas vieram aqui, comeram tantas ovelhas, e agora temos tantas ovelhas aqui que o Senhor deixou para eu cuidar. Quando você fala de Jesus, o bom pastor, ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Quem foi que deu a vida por nós? Jesus. O apóstolo Paulo disse o seguinte, uma coisa que me chama a atenção: não é mérito nosso, porque ele diz assim: talvez alguém ousa dar a vida por alguém que é bom, talvez, mas ninguém dá a vida por alguém que é bom, ninguém doa a sua vida. E a palavra do Senhor diz que esse Jesus, o bom pastor, ele dá a vida por nós, ele deu a vida por nós. E há algo que me chama a atenção e que eu quero dizer para você:
Ele é o nosso pastor porque Ele também nos defende. Ele vai na nossa frente. Se vier o lobo para vir até nós, para nos levar, para nos tragar, a palavra do Senhor diz que Ele está na frente, Ele está lutando. A palavra do Senhor diz que Ele nos defende. A palavra do Senhor diz que Ele nos alerta. Olha o caminho, não sai do caminho, não vai flertar. Não flerte com o lobo, não flerte com o ladrão, não flerte com o diabo, não flerte porque ele vem matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor diz que Ele está à frente, conduzindo as suas ovelhas. Ele não é o mercenário, Ele é o bom pastor. E Ele é o bom pastor porque Ele deu a vida por nós. Agora você pensa numa coisa, a Bíblia diz que Jesus não foi um Marte. Jesus foi o Marte da história. A Bíblia diz que Jesus não foi morto pelos judeus, nem pelos romanos, nem pelo Sinédrio, nem por Pilatos, nem pelos soldados que o crucificaram. A Bíblia diz que Jesus se entregou, se doou para morrer por mim e por você. Não precisava de ninguém, Ele se ofereceu por mim e por você. Ele é o bom pastor porque Ele não pegou e foi morto por causa de alguém matou. Cumpriram o que estava determinado, porque Ele decidiu se entregar por mim e por você. Por que Jesus é o nosso bom pastor? Porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E Ele deu a vida por mim. E eu não merecia. Ele deu a vida por você. Se você for olhar agora no espelho agora, se eu botasse um espelho aqui bem grande, e a gente fosse olhar, eu tenho certeza que você ia olhar assim, eu não merecia o que o Senhor fez por mim. Mas a palavra do Senhor diz que Ele foi lá e se entregou como um bom pastor. Jesus é o bom pastor. Versículo 17, ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus é o nosso bom pastor, porque Ele deu a vida por nós. A grande pergunta é: se Jesus é o verdadeiro pastor, que pastor nós estamos seguindo? Se Jesus é o verdadeiro pastor, a quem nós estamos ouvindo? Se Jesus é o verdadeiro pastor, nós estamos caminhando com Ele, com o verdadeiro pastor? Se Jesus é o verdadeiro pastor, por que será que nós estamos seguindo esse verdadeiro pastor? Ou nós estamos seguindo homens? Ou nós estamos seguindo o mundo? Ou nós estamos seguindo aquele que na verdade é ladrão e salteador? A palavra do Senhor diz que Jesus é o nosso verdadeiro pastor, e Ele também diz que Ele é a porta. E a pergunta é: se Jesus é a porta das ovelhas, por que porta? Por qual porta nós estamos entrando? Qual é a porta que nós adentramos nessa noite? Qual é a porta que você tem entrado na tua vida? Qual é a porta que tem falado alto para você? A porta larga que leva uma perdição, uma vida longe de Deus? Ou a porta de Jesus que me leva à salvação, me leva ao aprisco dele, me leva em segurança? Qual é a porta que nós estamos entrando? A palavra do Senhor me diz que Jesus é a porta das ovelhas, mas Ele também é o bom pastor. E quem nós estamos seguindo? O mercenário, que só quer tirar de nós, que só quer sugar as nossas forças, que só quer fingir que nos deu alguma coisa para nos tragar? Qual é o bom pastor? Qual é o pastor que nós estamos seguindo?
A grande pergunta nessa noite é se Jesus é o verdadeiro pastor, que pastor que eu estou seguindo? Se Jesus é a porta das ovelhas, que porta que eu estou entrando? Se Jesus é o bom pastor, por que não segui-lo? Por que não seguir esse Jesus que é verdadeiro? Por que não entrar por essa porta que te leva à salvação? Por que não entrar por essa porta? Por que não acompanhar esse bom pastor que dá a vida por você? Eu quero te dizer uma coisa: ninguém, mais ninguém, vai dar a vida por ninguém. Jesus foi o único que deu a vida por um mundo inteiro. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu a sua vida de uma vez por toda, por todo mundo, por mim e por você. E aí a grande pergunta é: por que não seguir o verdadeiro pastor? Por que não entrar pela porta das ovelhas? E por que não se relacionar com esse bom pastor? Jesus é o verdadeiro pastor, a porta das ovelhas. Jesus é o bom pastor da nossa vida. Eu não sei se você já chegou aqui e já entrou nesse aprisco. Eu não sei se você já reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas eu queria nessa noite, não posso deixar de fazer, te chamar para que você pense que há um bom pastor, que Jesus é real, que Ele está aqui, e Ele está procurando se relacionar com você, Ele está procurando viver com você. Ele não quer que você ande longe, Ele não quer que você esteja longe, Ele quer que você viva junto dEle. E eu não sei como é que você chegou, não sei se você ainda não tomou uma decisão. Quero só te dizer nessa noite, vai ser a maior e melhor decisão da sua vida, você ser conduzido por esse bom pastor. Uma vez eu fiz essa escolha, essa igreja escolheu Jesus. Uma vez eu tive que tomar uma decisão: o que é que eu quero? O que é que eu quero da minha casa? O que é que eu quero da minha vida? Ou eu me relaciono com esse Deus, ou eu vou andar longe desse Deus. Ou eu vivo uma vida para Ele, ou eu vou viver uma vida longe dEle. Não tem meio termo. Não tem ficar em cima do muro. É hora de a gente decidir o que é que a gente quer da vida. Eu digo para você, tome uma decisão de andar com esse pastor, com esse Jesus, porque vai valer a pena. Vai valer a pena na tua vida. Ministério de louvor. Meus meninos botaram ali, eu acho que dá para cantar. Aquela do Thales. Sem o teu amor. Acho que botaram isso aí. Isso. Vamos ficar em pé. Tudo isso Ele fez por amor. Tudo isso Ele fez porque me ama, porque te ama. Se puder, você quiser, adore ao Senhor nesse momento. Não se disperse em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, Você pode cantar isso? pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus
deixa de me amar. Aleluia. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Glória a Deus. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Aleluia. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos. Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Aleluia. Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Glória a Deus. Você sentiu esse amor de Deus por você nessa noite? Nós cantamos, Ele está de braços abertos. Ele quer cuidar da tua vida, Ele quer caminhar contigo. Você pode tomar uma decisão nessa noite de entregar a sua vida a Ele e dizer: Senhor, seja o meu pastor, conduza a minha vida. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite, eu preciso apelar, preciso dizer: olha, é hora de entregar a sua vida a Jesus, é hora de você tomar uma decisão. Há alguém aqui nessa noite que queira tomar uma decisão. Ele te ama, Ele está sempre de braços abertos para você, independente do que passou, independente do teu passado.
Ele não precisa mais do teu passado, Ele quer agora fazer uma nova história e escrever uma nova história. Ele quer ser o teu pastor. Ele quer te conduzir. Alguém aqui nessa noite, alguém, se não há, eu vou encerrar. Mas eu quero dizer para você, você precisa tomar uma decisão diante de Deus. Escolha Ele como seu bom pastor. Escolha Ele porque Ele vai conduzir a tua vida e você vai ser abençoado cada vez mais para a glória do Senhor. Amém? Eu quero fazer um outro apelo. Eu queria que viesse aqui à frente pessoas que estão carentes de oração na área da saúde. Eu acabei de receber a notícia, meu sogro caiu no banheiro, né? Mas está tudo bem. Mas a gente, né, tem que orar ao Senhor. Então vamos orar entregando o Valtinho também, né? Meu melhor sogro que eu tenho. É o único também, né? Graças a Deus. Não é isso? E a gente precisa continuar orando, irmãos. Enquanto Deus não disser não, a oração é nossa. O poder é dele. A vontade é dele. Eu vou continuar orando até ele disser sim ou não. Tá bem? Então quem quiser vir aqui à frente, vem orar em nome de Jesus. Bora, correndo. Isso aí. Uma coisa que eu falei hoje de manhã: a oração tem que ser com fé. Se nem veio com fé, nem venha. Tem que crer. Amém? Glórias a Deus. Cadê? Vem cá, Marcos. Cá, Marcos. Marcos agora tem outra marca. Está marcado. Marcado pelo sangue do Cordeiro há muito tempo, né? Mas tem uma marquinha aqui agora e tem outra na perna. 2 pontinhos na testa e 2 pontinhos na perna. Não é isso? Quero agradecer pela vida desses jovens. Quero dizer para você assim: olha, tem um povo aqui muito bom. Esses homens aí estavam comigo, foram para casa, tomaram banho, correndo e voltaram para a oração, né? Quero agradecer muito. Você vai ver lá o telhado como é que está. Que bênção está o telhado. E as coisas estão acontecendo. Mas, irmãos, encerramos hoje 14 dias de oração. Você é responsável por orar. Não deixe de viver uma vida de oração. Ore. Ore pela tua igreja, ore pela tua família. Ore por vidas que estão necessitando. Ore pela diaconisa Denilda, pela irmã Maria de Lourdes. Coloca elas diante do Senhor. Tem o Fábio aqui que vai operar em nome de Jesus. Vamos orar por ele, né? Tantos outros aqui que precisam. Você não pode se calar nesse momento. Você tem a oportunidade de orar. Ore pela tua igreja. Faça isso para a glória do Senhor, tá bom? Vamos orar e eu vou estar encerrando em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos te agradecer por esse momento, ó Deus, em que nós ministramos a tua palavra. Deus, que a tua palavra entre, ó Deus, no mais profundo do ser de cada um de nós. Aleluia. E que venhamos, ó Deus, nos entregar ao Senhor, para que o Senhor governe, ó Deus, a nossa vida, porque o Senhor é o bom pastor. O Senhor deu a vida por nós. O Senhor nos trouxe salvação pelo seu sacrifício. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro. E muito obrigado, porque o Senhor fez, mesmo sem eu merecer, mesmo sem eu fazer nada. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, e o Senhor pagou um alto preço por mim. Muito obrigado, Deus. Agora, Deus, nessa noite também quero fazer menção dos teus filhos que vieram aqui à frente. Senhor Deus, enquanto o Senhor não fechar os céus, enquanto o Senhor não disser não, nós estaremos aqui, Senhor. E enquanto o Senhor não disser o sim, nós estaremos aqui. Seja o sim ou não, o Senhor continua sendo Deus, e nós continuaremos exaltando o teu nome. Mas nós queremos apresentar os teus filhos que vieram aqui à frente, Senhor. Deus amado, Deus querido, entra com providência na saúde. Ó Deus, vem abençoar os teus filhos, da ponta do pé ao último fio de cabelo, Senhor, e derrama das tuas bênçãos na vida dos teus filhos. Senhor, eu não sei qual é a dificuldade, talvez seja na área do sangue, talvez seja na área do câncer, talvez, Senhor, em nome de Jesus, seja na área, ó Deus do coração, ó Deus,
talvez seja na área da mente, talvez tem pessoas aqui, ó Deus, que estão, ó Deus, por um momento, ó Deus, quase desenvolvendo uma depressão. Senhor, tira da depressão, ó Deus, clamamos o teu nome, clamamos o nome de Jesus sobre toda a depressão, clamamos o nome de Jesus sobre toda gastrite, clamamos o nome de Jesus sobre toda falta de ar, Senhor, clamamos o nome de Jesus sobre as cirurgias, ó Deus, que o teu povo vai precisar fazer. Senhor, entra com o teu povo ali, ó Deus, nos médicos, ó Deus, entra com o teu povo no centro cirúrgico, se assim for da tua vontade. Ó Deus, toma o Fábio em tuas mãos, toma os outros irmãos em tuas mãos, entra com providência, toma a diaconisa Denilda, Senhor, ó Deus, continua usando aquele hospital, abençoa, ó Deus, e que seja encontrado o remédio, ó Deus, se assim for da tua vontade, ó Deus, encontre o remédio para que aquela arritmia, ó Deus, seja cessada. Toma o coração da tua filha, entra com providência, Pai, e que o Senhor venha em nome de Jesus fazer um milagre na vida dela. Nós cremos no milagre, nós cremos porque o Senhor nos ensina a orar. Ó Deus, então toma a tua filha em tuas mãos, abençoa a irmã Maria de Lourdes. Muito obrigado, Senhor, porque já temos melhoras no quadro dela. Senhor, eu não sei qual é o teu propósito nisso, mas eu clamo porque eu sei que a última palavra é do Senhor, e nós estamos aqui crendo no Senhor. Deus, entra com providência, Pai, na vida das tuas filhas. Deus, toma a mamãe do José Roberto, nossa irmã Maria da Penha, continua cuidando, continua dando recuperação. Ó Deus, que seja uma recuperação abençoada, recorde, Pai, abençoa o teu povo. Deus, cura o teu povo. Muito obrigado pelo livramento que o Senhor deu ao meu sogro. Sustenta o teu filho, Pai, toma ele em tuas mãos, abençoe, ó Deus, e querido Deus, que não tenha nenhuma sequela, Pai querido, que o teu filho seja abençoado também. Toma as nossas vidas, toma esses irmãos aqui, Senhor, e pelo poder que há no teu nome, nós te pedimos, traga a cura na vida dos teus filhos, e receba todo o louvor, toda adoração, em um nome santo de Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Pai, me faço lembrar agora do Heitor. Toma o Heitor, que vai passar por a cirurgia dia 11 de setembro. Toma o Isaac, Deus. Deus, muito obrigado pela vida do Eliezer, pela vida de Michele. Sustenta os teus filhos, Pai. Sustenta o Isaac, Senhor. Muda a história do Isaac, Deus. Muda a história do Isaac. Tira toda, em nome de Jesus, toda a glicose alta. Tira em nome de Jesus toda suspeita, ó Deus, de câncer. Deus, nós anulamos pelo poder que há no teu nome. Que teu filho tenha saúde. Cura ele, Senhor. Ele te ama, Pai. Ele cuida das tuas coisas. Deus, continue abençoando. Entra nessa batalha conosco, Senhor. Leva o teu povo em paz, Deus. E muito obrigado por essa noite, Pai. Colocamos essas vidas diante do Senhor. Opera grandemente para a tua honra e tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Querido, pode sentar que eu vou passar a palavra de diaconisa Elisângela. Eu ia impetrar a bênção apostólica, mas vou esperar um pouquinho. Não encerra a live, não. Isso. Que eu sei que eles vão orar por mim. Entendeu? Teu pastor, eu acho que vocês, fez 9 anos de ministério. É isso? Então, tenho certeza que ela vai vir orar por mim. Então, eu quero receber oração. E por isso que eu falo, faço aniversário, eu venho aqui à frente, né? Glória a Deus. Deus seja louvado e engrandecido pela vida do nosso pastor, né? As meninas já recebeu oração através dos jovens, né? Que coisa linda, né? Deus atuando através da nossa juventude. Deus continua sustentando e multiplicando para a glória dele, amém? Convido o pastor, a irmã Sheila também, né, as meninas, porque não é um ministério individual, irmãos, é um ministério de família. Porque uma vez que o pastor foi consagrado, lá atrás, né,
O chamado é dele, mas elas abraçaram, né, com o coração. E Deus, amém. E Deus ele trabalha de uma maneira assim, muito linda nessa família. Então nós glorificamos o nome do Senhor por todas as coisas, amém? Vou estar lendo um salmo aqui que diz assim, pastor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe, Senhor, tu conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A tua palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados. E põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite não é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois tu formaste o meu interior. Tu teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como as profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciso para mim, ó Deus, que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se o contasse, seria mais do que o grão de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Aí lá no 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Amém? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Pastor, quando o Senhor ainda estava informe no ventre da sua mãe, Deus já estaria escrito no livro do Senhor que o Senhor seria consagrado a pastor. E já saberia também que o Senhor viria para cá. Nós não sabíamos, né? Mas o Senhor já conhecia e já tinha escrito no livro da vida tudo que o Senhor tem para ti, pastor. O Senhor falou de manhã daqueles projetos, botei meu nome, fiz, aconteci, né? Lembra quem estava aqui de manhã? O Senhor, pastor, estava falando de alguns projetos que ele tinha, né? E que ele achou que ia até longe da gente, amor, irmãos. Mas Deus é um Deus que já escreveu que ele estaria aqui, que ele estaria aqui nesse dia conosco, e que cada um de nós que estamos aqui já estava escrito também no livro da vida. O Senhor, de uma maneira assim, onisciente, né? Ele faz maravilha e proezas no nosso meio. E eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus por mais um ano
né, onde o Senhor disse sim para o teu chamado. Que o Senhor continue ainda tendo misericórdia de nós, né, paciência, amor e fidelidade ao nosso Deus por essas ovelhas que Ele colocou em tuas mãos. Eu agradeço a Deus pela vida da Débora, pela vida da Andressa, estou acertando os nomes, gente, pela vida da Sheila e pela sua vida, pastor, por essa família que tem estado assim na frente da batalha juntamente conosco. Amém? Gostaria de chamar o Ministério Diaconal que está presente, para que nós possamos estar orando pela vida do nosso pastor, mais uma vez, fazendo comunhão junto com a oração que o jovem já fez de manhã, já fez agora. Amém? Diaconisa Rita está com a oportunidade de conduzir essa oração. Amém? Convido também o seminarista Fábio para estar aqui conosco. Pode estar aqui. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nosso Deus por todas as coisas. Amém? Oremos. Deus querido, Deus altíssimo, diante de Ti primeiramente, Pai, nós estamos aqui para Te glorificar por mais um dia de nossas vidas, por mais um dia, Pai, de culto, Pai, para Te glorificar, Pai. Mas diante de Ti, Pai, quero Te entregar essa família nas Suas mãos, que o Senhor possa estar sempre com essa família, derramando Seu Santo Espírito, falando com eles. Pai, que o Senhor venha usar, Pai, principalmente a irmã Sheila, que a irmã Sheila venha ser uma mulher sábia dentro da casa dela, aonde que o pastor ir, Pai, ela pode estar lado a lado com o pastor, e suas filhas também estar sempre junto, Pai, com o seu Pai, Pai. Diante de Ti, Pai, te entrego o seu servo nas Suas mãos. Obrigada, Deus, por ter entregado esse rebanho, para ele poder cuidar. Obrigada, Deus, por o Senhor ter escolhido ele para ser pastor dessa igreja, porque primeiramente, Pai, o Senhor é o pastor dele, o Senhor é o que cuida dele, é o Senhor que livra ele de todo mal, é o Senhor que fala com ele, é o Senhor que através de palavra ele tem sido usado, Pai, através da boca dele para nós, Senhor. Pai, muito obrigado por esses anos todos que ele tem de pastoral aí. O Senhor continua, Pai, usando o seu servo por onde ele passar, Pai. Por onde ele passar, que o Senhor venha derramar chuva de bênção para ele, Pai. Que as comportas do céu, nesta hora, o Senhor venha derramar chuva de bênção sobre essa família. Continua, Pai, conduzindo essa família por onde que ele for. Que eles venham a ser luz, que eles venham a ser sal. Que ele venha, Pai, falar mais do seu amor para aqueles que precisam de ouvir. A irmã Sheila também, Pai, que ela possa vir falar mais do seu amor. Repreenda todo o mal sobre a vida da sua serva. Pai, por onde que ela passar, Pai, ela pode cantar, pode te glorificar, te exaltar o seu santo nome, Pai. Usa as suas filhas também nas escolas, onde que ela passar, Pai, que cada vez mais, Pai, coleguinha possa chegar perto dela e ela falar do seu amor, Pai, da sua grandeza que o Senhor tem pela vida delas, Pai. Muito obrigada, Deus, por essa família, Pai, está no meio de nós, em nome de Jesus, amém. Diaconisa Isabel tem uma pequena lembrança. Presente a Casa Bahia entrega, certo? Tem uma pequena lembrança para o nosso pastor. Só para não passar em branco. Amém, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus pela vida do nosso pastor. Deus seja louvado e engrandecido em todo o tempo. Amém? Isso, ó. Eu gosto assim. Para botar com a calça jeans. Queridos, eu sou muito grato a Deus, né? E esse é um dos dias que eu mais celebro. É o 5 de setembro. Né? Então, quando você lembrar do 7 de setembro, 5 de setembro é aniversário do pastor de ministério. Então, eu sou muito grato a Deus. Mamãe Sônia, pode ir lá, tá? Isso, obrigado. Sou muito grato a Deus porque Ele me escolheu para ser pastor, né? E acabei de falar na mensagem que a gente não merece nenhum favor do Senhor. Então, sou grato. E sou grato a Deus por ter vocês como minhas ovelhas. Eu vou precisar ser rápido, porque a gente está querendo ir lá, né? Lá no meu sogro. Minha esposa, ela está preocupada, né? Vocês entenderam que ela está um pouquinho preocupada. Então, a gente vai lá para ver meu sogro. Então, nós vamos orar. Muito obrigado. Receba o carinho do seu pastor. Cadê os homens da igreja? Só quero que vocês façam um sinal assim para mim. Os homens. Sábado que vem tem obra. Amém? Por favor, me ajude. Só tem o sábado que vem para terminar
lá, mas olha como é que está lindo lá. E aí você faz parte. E muito obrigado pela lembrança, muito obrigado pela oração. Eu agradeço muito, tá bom? Eu preciso adiantar essas coisas aí para a gente ir embora, tá? Vamos orar. Fique em pé. Se você puder, dá uma olhada lá atrás como é que está a obra. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, Deus, que nós tivemos aqui, ó Deus, cultuando ao Senhor. Se esse culto encerrou, leve-nos em paz, debaixo das tuas mãos. Mas eu quero te agradecer, Deus, por esse dia 5 de setembro, que foi um dia que o Senhor marcou na minha vida, e 9 anos de ministério, Deus. Eu quero lhe pedir que o Senhor continue abençoando o nosso ministério pastoral, mas que, acima de tudo, eu seja totalmente dependente do Senhor, e que eu ame o Senhor, honre a minha casa, a minha esposa, Deus, honre a minha família e honre a tua igreja, Senhor. Que o Senhor poderosamente venha continuar nos usando para a tua honra e tua glória. Leve-nos em paz, Senhor. Mais uma vez eu entrego a tua igreja em tuas mãos. E muito obrigado, porque nós encerramos nessa noite a segunda semana de oração. Que o Senhor continue fazendo essa igreja uma igreja de oração, porque eu tenho certeza que as coisas do Senhor vão acontecer nesse lugar. Abençoe a nossa vida, leve-nos em paz, debaixo das tuas mãos. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe, me dá um abraço. Isso.